Olá! O que pode haver entre as obras de Clarice Lispector e a literatura bíblica? O que pode haver entre o romance A Paixão segundo GH e A Paixão de Jesus de Nazaré? O Religare de hoje vai abordar a relação entre literatura de Clarice Lispector, a literatura bíblica e a espiritualidade. Nossa convidada é mestra em letras e teóloga. Tânia Dias Jordão é autora do trabalho Travessia pelo Avesso, que faz uma transtextualidade bíblica do romance A Paixão segundo GH. Está começando o programa Religare Conhecimento e Religião, programa de extensão do mestrado em Ciências da Religião da PUC Minas. Nós estamos na TV Horizonte, emissora da Rede Catedral de Comunicação. Tânia, é um prazer recebê-la aqui, seja bem-vinda. Prazer é todo meu, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Melhor agora conhecendo essa relação que você faz, essa transtextualidade entre o tema Clarice Lispector, a obra de Clarice Lispector e a questão bíblica. Não é? Bom, você pode participar do nosso programa, envie sua opinião e sugestões de temas. Basta acessar o nosso site www.pucminas.br/ppgcr e lá você vai clicar no link do programa Religare. Além do site, agora você pode interagir com o Religare pelo canal de voz. É só ligar para o número, código da operadora, 31 32 09 01 22. Lá você pode deixar gravada a sua opinião, sugerir um tema e participar das nossas promoções. Tânia, esse seu trabalho de transtextualidade bíblica e a obra literária de Clarice Lispector, que é um trabalho inédito, né? Os pesquisadores da área ainda não haviam, parece, descoberto essa temática que você trabalhou na sua dissertação de mestrado e futura tese de doutorado. O que é fazer uma transtextualidade bíblica e a obra de Clarice Lispector? Não é que não tenham percebido isso antes. Na verdade, essa ligação entre a religião de uma forma mais ampla e a obra de Clarice já tinha sido percebida assim por alguns autores, em especial por Benedito Nunes, mas não na perspectiva bíblica, estritamente, como uma travessia, que é o que eu faço. A transtextualidade é um termo de Genet, porque eu não encontrei um melhor na nossa língua, então peguei esse termo do francês, que trataria do que poderíamos chamar de uma paródia. Porque a paródia, ela dá uma ideia burlesca de uma coisa que não é muito positiva. E o que a Clarice faz é desconstruir o texto de partida, que a gente chama de hipotexto, para construir um texto novo. Então, ela constrói o seu texto sobre a Bíblia, sobre algum aspecto da Bíblia, seus diferentes textos, seus textos em geral. Especificamente, a Paixão segundo GH, ela o escreve a partir da paixão de Jesus Cristo, né? Sim. Quem foi Clarice Lispector? Clarice Lispector é uma brasileira naturalizada. Ela nasceu na Ucrânia e, com 2 meses, veio para o Brasil. Nasceu em 1920, em dezembro. E é uma mulher genial. Eu digo que ela não foi, ela é, porque está muito presente através das suas obras e através também da sua influência na nossa literatura como um todo. Como judia, e judia que nasce na diáspora, ela traz a fuga em si. E as suas obras vão falar muito disso. Parece que seus personagens estão sempre fugindo, ou fugindo de um lugar para o outro, ou fugindo para dentro de si mesmos em busca de alguma coisa que a gente não sabe muito bem até chegar ao fim disso daí. Então, é nessa eterna busca de si mesma e de algo que dê sentido à própria vida, é que ela vai construindo a sua obra. Clarice é, na minha opinião, uma das melhores escritoras brasileiras, sem sombra de dúvida. E é uma itinerante, né? Não só porque já nasce em fuga, nasce na Ucrânia, mas está vindo dos rincões da Rússia, e se está aqui com 2 meses no Recife, com 12 anos já está no Rio, se casa com o embaixador e depois também não para, vive mundo afora.
e ela traz isso, essa sua itinerância na sua obra. Essa obra que você escolheu, A Paixão segundo GH, como que você apresentaria assim, de modo geral? A Paixão segundo GH tem uma personagem, que é GH. Não tem nome. E tem outros personagens, outros 1000 personagens, mas assim, essa protagonista interage com personagens de sua lembrança, não de uma ação própria do romance. Ele é um romance de uma fase mais madura da Clarice, se bem que mesmo as suas primeiras obras já nos caem como maduras. Ele foi escrito em 64. Então nós temos que ver este contexto de uma época da nossa sociedade em que a mulher vivia ainda muito reclusa dentro dos lares, ainda mais a mulher burguesa, não trabalhava, estudava, mas era muito mais para ter um status. E GH é uma mulher burguesa que vive num apartamento de cobertura no Rio de Janeiro e vive sozinha, o que é inaudito para o seu tempo. Então, eu diria que vive num padrão com um status quase masculino. E joga para a gente essa perspectiva de que GH não seja só uma mulher. Ela é uma mulher, mas é uma mulher completamente independente. E eu faço uma leitura como GH não sendo o nome de uma pessoa, mas sendo o gênero humano. Por isso, gosto de fazer alusão de que não seja só uma mulher, mas também num padrão desse status quase masculino, para que possamos conhecer melhor esse personagem. E todo o embate do romance começa a partir do momento em que ela despede a sua empregada, Janair, que é negra, e essa alteridade a interpela profundamente. Primeiro porque ela acaba de despedir Janair, já nem se lembra do rosto da empregada com quem ela conviveu por 6 meses. E depois porque o outro personagem do romance o tempo todo é um outro sem rosto. Esse outro, em algum momento, é o próprio Deus, em outro momento pode ser uma barata. E isso, todos esses outros vão interpelando a personagem na sua busca. Esse é em linhas gerais, o romance. Seria o romance. Você disse que quando quando lança esse olhar da transtextualidade entre a obra de Clarice e o texto bíblico, você o faz na perspectiva da travessia. O que isso significa? GH começa a sua obra já fazendo uma travessia da cozinha para o quarto da empregada. E ela tem que atravessar um corredor. É uma travessia física aí num primeiro momento. Esse corredor a leva para um lugar onde ela nunca ia, a parte do seu apartamento que ela não frequentava. E depois ela tem que atravessar a soleira, umbral mesmo dessa porta que vai levar para um mundo completamente outro. Ela esperava encontrar trastes nesse quarto, 1000 coisas jogadas, e encontra, segundo as palavras de Clarice, um quadrilátero de pura luz, as palavras da narradora, porque o livro é narrado pela própria GH. E ela vai dizendo que essa travessia ela faz primeiro por esse corredor, depois por essa porta, depois ela tem que atravessar o quarto é tão pequeno, ao contrário de toda a casa dela, que ela tem que passar pela porta do armário, mas não há espaço entre a cama e a porta desse armário que está entreaberta. Então ela tem que fazer essa outra travessia. Atravessa medos sucessivos e, por fim, ela tem que atravessar a própria barata, porque ela encontra com uma barata saindo do armário, tem pavor de barata e cai na cama, assustada, e aí ela vai fazendo todo um processo de uma travessia interna. Isso numa perspectiva muito superficial do que seria a travessia da personagem GH. Mas isso é feito em paralelo com uma travessia muito mais profunda, que é a travessia interna da personagem. O que é que ela tem que atravessar de si mesma para se desheroizar-se? Nós conhecemos a palavra herói, heroína, e é isso que a gente espera encontrar no romance. Na Paixão, segundo GH, você pega um romance,
Está escrito na capa, A Paixão segundo GH, romance. O que você espera encontrar? Uma heroína que vive uma paixão, mas não é nada disso. Essa paixão é o esvaziamento total. E ela está completamente só e se defronta com essa solidão. E ela cai no abismo do seu próprio ser. E isso é feito em paralelo e nos remete o tempo todo à travessia que o povo de Israel faz saindo do Egito pelo deserto até chegar à Terra Prometida. Nos faz lembrar também a travessia que o próprio Jesus tem que fazer, não só para levar a sua cruz, mas o deserto que ele tem que passar e o deserto da sua vida, né? Todo o tempo, toda a sua solidão, para chegar à culminância da cruz. Essa travessia é extremamente dolorida para a GH, mas a gente tem que ver isso daí quase que como uma tradução do processo dela mesmo. Eu gostaria de conversar mais sobre esse tema, sobretudo a partir da paixão. Vamos deixar para o segundo bloco. Eu converso hoje sobre religião e literatura. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já. No Religare de hoje, estamos falando sobre religião e literatura. Aqui no estúdio temos a presença de Tânia Dias Jordão, que é mestre em letras e também teóloga. Você pode participar do nosso programa, envie sua opinião ou sugestão de temas, basta acessar o nosso site www.pucminas.br/ppgcr e clicar no link do programa Religare. Se você preferir, pode acessar o nosso canal de voz. Para isso, você liga para o número que eu vou dizer agora, o código da operadora 31 32 09 01 22. Tânia, muito densa essa sua exposição. Você terminava o final, o primeiro bloco, né? E eu quase fiquei incomodado de interrompê-la, né, para chamar o intervalo. Mas você falava de travessia e chegou a anunciar a temática da paixão, né? O que é a paixão, né, na obra? A paixão, na perspectiva teológica, é o esvaziamento total. E na obra não é outra coisa. A paixão, Jesus começa a viver sua paixão a partir do momento em que ele se encarna, se faz um de nós. Deixar a divindade se fazer humano. E depois assumir essa humanidade até o extremo da cruz. Na obra, o paralelo seria o que você, né, inclusive questionou para saber o que seria a transtextualidade. A transtextualidade seria essa analogia que o que o ser humano vai deixar? Nós não temos uma divindade para deixar. O ser humano deixa a humanidade na obra. Então, a personagem GH deixa a sua humanidade para se coisificar, depois para se nadificar. A coisa é um pouco escandalosa, é um pouco até difícil de ser dita, porque a personagem chega a comer da massa branca da barata que esmaga no armário. E ela come essa massa branca fazendo uma analogia com a hóstia. Ela diz claramente isso e faz referência ao gosto nulo da hóstia. E isso choca o cristão numa primeira leitura. Mas o que a autora busca por detrás disso é justamente dizer que se tivéssemos que fazer o que o Cristo fez, que é se tornar o Jesus de Nazaré, se fazer homem, passar por essa vida, se fazer servo, se fazer o último de todos e assumir a nossa condição até o extremo da cruz, para fazer isso, nós teríamos que ir ao extremo do nada. E nada era mais repugnante para a personagem do que uma barata.
E nada poderia ser pior do que comungar dessa massa branca da parada, se igualar então a essa coisa, para a partir daí recuperar o seu próprio ser. Porque nós sabemos que depois da decese abismal do Cristo, ele depois volta para junto do Pai. E a paixão de GH não é outra coisa senão isto. Depois que ela se nadifica, ela volta a se tornar humana, mas não da mesma forma. Ela é acrescida de toda aquela experiência. Experiência com esses dois sentidos, de saber e de sabor, que o verbo experimentar traz para a gente. Ela saboreia daquela massa branca e experimenta isso, sentindo o que seria o seu... se tornar nada mesmo, né? Se nadificar. Tânia, eu gostaria de dar um salto para a teoria literária, né? Porque a obra foi apresentada, a relação entre a paixão de GH e a paixão do Cristo, né? Segundo a teologia cristã que você aqui apresentou. Eu queria saber como é que a teoria literária contribui, né? Ou do ponto de vista do método para se fazer esse tipo de leitura que você faz, né? entre esses dois textos. Eu acho muito complicado responder isso, porque as leituras possíveis são muitas. Uma é a própria matriz poética da obra, porque Clarice se utiliza o tempo todo da Bíblia, e não só com relação à temática, mas a sua forma mesmo de escrever. Ela desconstrói um texto bíblico para escrever um outro em seu lugar. E ela faz isso rasurando o texto de partida, mas a gente percebe como as cicatrizes, as marcas dessa cirurgia no texto, no hipertexto, a gente percebe que ela partiu de um outro texto. Então, isso é uma forma. Outra seria, nessas matrizes poéticas, a forma como ela vai construindo pela repetição, que a Bíblia é extremamente repetitiva. Salmos, por exemplo, são extremamente repetitivos. As bem-aventuranças. Então, há vários textos. E Clarice escreve assim também. Então, a gente poderia fazer essa comparação. E, são diversas formas, mas principalmente o estilo mesmo, as figuras de linguagem que ela vai usando e a temática que ela... Ou seja, porque há uma intenção, eu diria, do teólogo em aproximar, não é, essa temática. Não é? Eu tenho a impressão que é a partir de um interesse no texto bíblico, é a partir do interesse na teologia cristã, que o pesquisador, no seu caso, não é, enxerga no texto essa temática, porque um outro leitor pode passar por cima por essa literatura sem perceber as relações. Não é? A minha pergunta era o que, não é, que na teoria literária, que é a sua área de formação em letras, contribui para ou sustenta esse tipo de leitura. Mas eu queria também conversar com você sobre o tema da mística presente na obra. Não é? A mística de GH. Não é? Como que você apresentaria? Como a mística do silêncio, né? A mística em si já nos traz essa ideia do silêncio. Veja bem, Teresa d'Ávila, São Juan de la Cruz, Inácio de Loyola, Mestre Eckhart, todos vão passar em algum momento de suas vidas por essa decese, por esse esvaziamento pleno, pelo total silêncio, para voltar. Só que GH, ela não faz, o processo dela não é da mística cristã. É o contrário disso daí. É uma ruptura com isso daí. Por isso eu falo da travessia do avesso, porque atravessa mais para o nada. E não faz questão de chegar a Deus. Ela até diz que roubou a morte do rei. Mas
ela se encontra, a narradora descreve o tempo todo a dificuldade em narrar a experiência vivida. E vai dizer que só se encontra na mudez das palavras. Né? Então, a mística de GH, ela é profunda e é a mística do deserto. Né? Cada pessoa que queira viver uma experiência de encontro com a alteridade tem que se descentrar. E é o que ela faz. Só que ela não encontra o nada. Ela cai no vazio. Então, nesse total esvaziamento é que ela faz essa profunda experiência mística. E é uma mística sem religião, no sentido de sem vínculo com alguma tradição? Sem religião, até porque Clarice não tem vínculo explícito com nenhuma religião, ainda que tenha nascido judia, formada numa religião judaica e tenha conhecimento profundo da Bíblia, mesmo do Segundo Testamento. Mesmo ela tendo um grande conhecimento disso daí, ela não professa nenhuma fé. E a sua personagem tampouco. O que GH faz é... Bom, primeiro ela mostra um grande conhecimento de tudo isso daí. Ela diz ter caído na alegria do Shabat, que é uma alegria muito próxima da orgia, uma alegria pagã, uma alegria das festas de lua, né, criticada pelos profetas no Antigo Testamento. É nessa mística que ela chega, ela não vai além daí. Sim, era importante fazer essa questão para não cristianizar Clarice, não? Claro. Para deixar evidente o caráter não religioso da sua produção. Mas, bem, essa relação que ela estabelece entre, apesar de não religiosas, para não ter o vínculo, entre imanência e transcendência na obra de Clarice, nós vamos terminar com essa questão. Como é que você estabelece essa relação? Porque o transcendente em Clarice parece se dar a partir e na imanência. Especificamente em GH, ela nega a transcendência e ela não quer a transcendência. Ela diz que quer a imanência, ela busca a imanência. Né? E ela vai dizer isso, né? Que não há nada para ela mais que vai ser mais imanente do que a própria paixão de Cristo. E por isso ela mergulha na paixão, porque ela quer mergulhar na imanência, no que é próprio do ser humano. E no ultrapassamento de si? No ultrapassamento de si? Para encontrar a si mesmo. Sim? Sim. Ela faz uma travessia porque é muito interessante que a palavra tradução remonta à travessia. Ela, na verdade, quer fazer uma tradução do ser. Mas, para cair no próprio ser, ela quer reencontrar-se. Ela não quer encontrar um outro fora de si. Olha, Tânia, eu agradeço muitíssimo a sua participação aqui, o esclarecimento. Eu espero que o telespectador também tenha aproveitado, como eu, a conversa que tive com você. Chegamos ao fim de mais um programa. Hoje conversamos com a mestra em letras e teóloga Tânia Dias Jordão sobre religião e literatura. Você quer dar a sua opinião sobre o programa de hoje? Esclarecer alguma dúvida com o convidado ou sugerir um tema? Acesse a nossa página na internet, o endereço é www.pucminas.br/ppgcr. Lá você vai encontrar o link para o programa Religare. Se você preferir, ligue para o nosso canal interativo, código da operadora, número 31 32 09 01 22. Nós nos encontramos na próxima semana. Um abraço muito cordial. Até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.